Presidenta, eu, na tarde e noite de hoje, desejo tecer alguns comentários a respeito do desenvolvimento industrial do meu estado querido de Alagoas. Estado pequeno, cravado numa região difícil, no Nordeste brasileiro, mas um estado que ao longo da sua história tem demonstrado muita força e tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Num determinado momento da nossa vida político-administrativa, meu estado sofreu um golpe, e naquela oportunidade foi muito ruim, quando nós tivemos a notícia de que o escritório, ou mais precisamente, a estrutura que a Petrobras mantinha em Alagoas, estava se transferindo para o estado de Sergipe. Imagine, senhora presidenta, como não ficamos com aquela notícia que a Petrobras era, sem dúvida nenhuma, a grande propulsora no desenvolvimento, nas ações e na relação entre a estatal e o estado de Alagoas. Mas não tínhamos o que fazer. Era uma determinação da direção nacional da Petrobras, do governo, e não tivemos outra alternativa senão aceitar, mesmo contrariados, mas sem nada poder fazer. Mas na oportunidade, presidenta, para que nós pudéssemos ficar um pouco alentados, surgia a oportunidade do nascimento de uma empresa também importante que substituiu naquela oportunidade a Petrobras em Alagoas. Eu me refiro a uma empresa que também do ramo, não de extração de petróleo, mas do ramo da exploração de jazidas do subsolo de Alagoas para a produção de soda e cloro. Refiro-me a Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas do nosso continente, e cuja planta em Alagoas acaba de completar 35 anos de existência. Fundada com o nome de Salgema, Indústrias Químicas, em fevereiro de 77. Essa unidade industrial de meu estado representou a primeira iniciativa de grande porte industrial em Alagoas, fora do tradicional segmento dominante, agroindústria do álcool e do açúcar. Deve-se registrar que, naquele momento, senhora presidente, havíamos perdido, como disse há poucos instantes, a sede da Petrobras para Sergipe, e com ela as perspectivas de uma maior diversificação econômica para o Estado. O novo empreendimento, portanto, que surgia para suprir o crescente mercado do mercado nacional por cloro-soda, não somente preencheria a lacuna deixada pela Petrobras, como, mais adiante, viria a ampliar o seu aspecto e se incorporar à maior petroquímica das Américas, o Grupo Braskem. Nesses 35 anos da perda da estrutura da Petrobras e o nascimento da Salgema e hoje Braskem, muita coisa aconteceu. E a antiga Salgema nunca deixou de evoluir, acompanhar, influenciar diariamente o progresso do meu estado, após diversas ampliações, até a integração da cadeia produtiva com a inauguração da unidade produtora de PVC. A unidade sempre investiu em seu processo de modernização e incremento da produtividade com responsabilidade socioambiental. Por tudo isso,
podemos dizer sem medo de errar, senhora presidenta, senhores senadores e senadoras, que a Braskem é uma parceira da primeira grandeza do desenvolvimento econômico de Alagoas. Este ano, após o investimento de mais de R$1 bilhão, entrará em operação a unidade produtora de PVC no Distrito Industrial José Aprígio Vilela, em Marechal Deodoro, município que faz parte da Grande Maceió. Ali está sendo implantado um verdadeiro polo petroquímico, integrando o arranjo produtivo químico e plástico, local e gerando milhares de novos empregos qualificados. Nessa relação simbólica, meus caros colegas, todos saem ganhando. A consolidação da unidade do cloro soda alagoana permitiu não somente a formação de um complexo industrial local, como, em última instância, possibilitou a criação de uma cadeia produtiva forte e dinâmica. Nesses 35 anos, mais de 2.400 pessoas participaram da história da unidade da Braskem, desde os tempos da antiga Salgema, com a maior produção de soda cáustica da América Latina. A planta alagoana já produziu mais de 12 milhões de toneladas do produto químico. E tudo isso, senhoras e senhores senadores, observando rigorosamente os padrões internacionais de controle e proteção ambiental, produzindo atualmente 460 mil toneladas de soda e 600 mil de cloretano, com absoluta segurança. Seu índice de ecoeficiência é considerado uma referência para a indústria petroquímica mundial, com uma taxa de acidentes de 0,95 por 1 milhão de hora homem trabalhado, desenvolvendo ao longo desses anos uma série de programas voltados à responsabilidade social. A Braskem é uma pioneira dentro da indústria petroquímica na articulação com conselhos comunitários, consultivos. As ações voltadas para situações de emergência são o exemplo mais claro do pleno sucesso dessa política de integração comunitária. Na comunicação social, educação ambiental e apoio à cultura, a Braskem também conta com várias e louváveis iniciativas, como o conceituado Prêmio Braskem de Jornalismo, o Lagoa Viva e o Estação Ambiental, Cinturão Verde, investindo na formação educacional e no incentivo às manifestações culturais regionais de Alagoas. Senhora Presidente, todos nós sabemos das históricas dificuldades dos estados localizados na região Nordeste em articular seus projetos de desenvolvimento e expansão econômica, ainda carentes de um maior apoio estrutural e sofrendo com a herança de um passado negligenciado. Os nordestinos lutam contra essa situação de maneira tenaz e aguerrida, contando com o espírito empreendedor de alguns poucos e bravos pioneiros. Assim foi Evaldo Luiz, que, embora baiano, foi o pioneiro, idealizador e fundador da maior iniciativa industrial alagoana de sua época, a Salgema. Hoje incorporada a Braskem, a unidade alagoana petroquímica completa 35 anos em plena expansão, ampliando-se para a criação de um verdadeiro polo produtivo local. Engajada verdadeiramente em ser parceira e ativa, participando do progresso de Alagoas. Saúdo do alto desta tribuna, a importância e o papel absolutamente fundamental da maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, a Braskem, no desenvolvimento do meu querido estado de Alagoas.
Gostaria, senhora presidenta, abrindo um parêntese nessas minhas manifestações, pedir a Deus, em todos os momentos, para que continue dando saúde a essas inteligências privilegiadas que Ele trouxe para o nosso convívio. Refiro-me a esta jovem senhora senadora Ana Amélia, companheira do meu partido, representante nesta casa de um dos mais importantes estados da Federação. Como nós estamos felizes, Ana, por termos o prazer de conviver com Vossa Excelência no dia a dia. E Vossa Excelência, em pouco tempo, demonstrou a lucidez, a capacidade e a inteligência privilegiada de bem representar o Estado do Rio Grande do Sul na Casa da Federação. Eu queria cumprimentá-la e desejar à minha querida colega que Deus lhe dê muita saúde e muita paz no momento em que você completa mais uma data natalícia no dia de amanhã. Então, cumprimento-a, receba meu cumprimento pessoal e tenho certeza absoluta que toda essa casa estará muito feliz amanhã em festejar o aniversário da nossa querida senadora Ana Amélia. Mas, continuando, senhora presidenta, queria registrar que foi um momento de muita alegria para o meu Estado. Nessa segunda-feira próxima passada, dia 20, quando tivemos a oportunidade de passar um dia de trabalho acompanhando o ministro da Integração Nacional, ministro Fernando Bezerra, que visitava o meu Estado para trabalhar. E lá, ele, ao lado do governador, da liderança de trabalhadores, de lideranças políticas, fazia uma visita às obras de construção do maior canal hídrico construído no Brasil, o Canal do Sertão do meu Estado, que deverá levar água do Rio São Francisco para abastecer 49 municípios do Alto Sertão de Alagoas, levando água até o município de Arapiraca, cidade polo do Agreste de Alagoas. Obra que fora iniciada propriamente dita no governo do governador Teotônio Vilela, apesar de já existir o projeto há mais de 30 anos, mas que não andava, porque não havia disposição do Estado para que as obras pudessem continuar, além de ser uma obra muito cara. E o presidente Lula, que nós devemos estas ações, determinou, no momento em que foi instituído o PAC 1, que o Canal do Sertão, conhecido como Canal do Sertão, fosse incorporado ao PAC 1 para que ele não pudesse ter solução de continuidade na sua construção. E nós já estamos, nobre presidenta, senadora Lúcia Vânia, com aproximadamente 70 quilômetros de obras prontas. E o ministro determinou a sua equipe e comunicou ao governador que é interesse da presidenta Dilma que no lançamento do PAC 2 também continuou a alocar recursos naquela obra gigantesca, que irá, sem dúvida nenhuma, ajudar consideravelmente os meus queridos conterrâneos, irmãos, sofredores do Alto Sertão de Alagoas, com água para beber, com água para plantar, com água para atender o rebanho, que é considerada a maior bacia leiteira do Nordeste, naquela região do Alto Sertão de Alagoas, e com água para a prática da piscicultura. Com isso, eu não tenho a menor dúvida de que mudaremos a paisagem, mudaremos a vida das pessoas no Alto Sertão de Alagoas ou no semiárido brasileiro, e que Alagoas tem um pedaço considerável. Eu queria, nesta oportunidade, nobre presidenta, agradecer ao ministro Fernando Bezerra, como também agradecer especialmente à presidenta Dilma, por estar empenhada e ele empenhado em fazer com que as coisas possam acontecer. O Estado de Alagoas já sofreu muito. O Estado de Alagoas hoje carece dessa ação governamental com muito mais eficácia, a fim de que a gente possa minimizar as dificuldades porque passa o sertanejo morador no semiárido do meu sertão alagoano.
Aquilo, senhora presidenta, foi importante quando nós ouvimos do ministro de que até dezembro, ou mais precisamente em dezembro, ele desejava, porque era essa a orientação da presidenta Dilma, inaugurar essa primeira etapa de 70 quilômetros, com água em toda a sua plenitude, para atender essa demanda que acabei de dizer há poucos instantes, para que aquele canal de sertão pudesse produzir os seus efeitos. E, logicamente, a partir daí, numa distância do eixo do canal, do lado direito e para o lado esquerdo, 15 quilômetros, pudesse aquelas comunidades que continuam bebendo água de barreiro, pudesse ter água potável de qualidade do Rio São Francisco através do canal do sertão. Além disto, a promoção de diversos perímetros de irrigação, para que nós possamos produzir exatamente não só o alimento, mas uma irrigação para produzir frutas e mudar, sem dúvida nenhuma, a vida daquelas pessoas que alimentam agora a esperança de ter dias melhores para ele e para os seus filhos. Isso realmente nos dá muita alegria, senhora presidenta, em ver aquilo acontecer, uma obra que as pessoas imaginavam que era uma obra absolutamente no papel apenas, uma obra inadequada, impossível de ser construída. E, na verdade, era muito difícil se ela tivesse de ser construída através de emendas parlamentares. Não tínhamos como construir, porque é uma obra que monta mais de R$1 bilhão. E isso realmente foi um presente que o presidente Lula deu e a continuidade desta obra através da presidenta Dilma. Do que eu quero, do alto desta tribuna do Senado Federal, agradecer a estas autoridades do meu país a vontade de começar a mudar a vida das pessoas. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes oportunidades que o Estado de Alagoas vai ter. Além de continuarmos perseguindo estes polos de indústria, para que a gente possa realmente fazer com que as coisas possam acontecer no meu Estado. Por isso, senhora presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência pela tolerância e, ao mesmo tempo, agradecer os meus colegas que aqui se encontram. Deverei tecer outros comentários a respeito de um grande projeto que existe já em Alagoas, mas o tempo não me é permissível, não me permite mais, considerando que eu quero tratar numa próxima oportunidade, na próxima semana, do maior projeto de cooperativa, não do Brasil, mas do mundo. Quando lá em Alagoas, na cooperativa Pindorama, que eu traçarei o perfil desta cooperativa na próxima semana, de um pronunciamento que farei aqui da tribuna do Senado Federal. Mas é, sem dúvida nenhuma, senadora presidente, a cooperativa da Pindorama, vou dar pequenos detalhes, é mantenedora da primeira usina do mundo que não tem dono, que não é usina de usineiro, mas a primeira usina do mundo que é do trabalhador, que é do agricultor. Por isso nós temos lá 1.100 proprietários de uma usina que fatura todos os anos, este ano, por exemplo, cerca de 170 milhões de reais. É uma coisa extraordinária. O ministro visitou, Fernando Bezerra, e ficou encantado com o que viu. Mas eu tratarei desse assunto com mais detalhe na próxima semana. Muito obrigado.